Nossa, o plantão hoje foi daqueles. Meu Deus do céu, nossa, tô super cansada. Agora é só sentar rapidinho, anotar, acabou, certo? E agora, eu não lembro direito o que eu fiz. Realmente eu não anotei como que estavam os valores, né? Mas acho que não tem problema eu não colocar isso. Também não coloquei o horário que eu passei a sonda. Mas também coloco qualquer horário lá e tá tudo bem. Importante anotar rapidinho, porque daqui a pouco eu já tô livre. Folga. A anotação de enfermagem é uma das principais documentações que contém dentro de um prontuário do paciente, pois diz muito sobre o que foi executado e o que foi realizado, o que foi visto junto a esse paciente. Então é por isso que você tem que ter muita segurança na hora de fazer uma anotação. E é essa aula que eu estou te trazendo hoje. Então já pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo, bem-vinda, porque está começando mais uma aula do Enfermagem Total. Fala, meus pupilos, como é que vocês estão? Seguinte, hoje estou te trazendo essa aula aqui sobre a anotação de enfermagem, uma das principais partes, um dos principais momentos do meu dia a dia, né? Do meu plantão é sentar e fazer a anotação de enfermagem, aí seja no prontuário eletrônico ou se não no papel, escrevendo junto ao paciente. E não ficar assim tão perdido quanto a enfermeira que a gente viu aí no início dessa cena. Antes da gente ir realmente pro conteúdo, pros slides, eu preciso te avisar, né, ou te pedir, no caso, para você se inscrever aqui no canal. Né? Infelizmente eu tenho que fazer isso, eu sei que dá aquela brochada que você fala que, pô, Fábio, tá vontade de fazer a aula aqui, mas você do nada vem com essa história aqui de se inscrever? Sim, infelizmente, porque acredita, mais de 85% das pessoas que assistem aqui o canal, elas pegam as informaçõezinhas delas, baixam muitas vezes os PDFs que eu dou aqui gratuitamente para quem assiste o canal e não se inscreve, sabe? Pô, eu acho que é a troca, eu acho que o pagamento que você pode me dar aqui além da sua confiança aqui no nosso conteúdo, é também se inscrever no canal. Pô, isso me ajuda demais, cara. E me ajuda aí a bater a nossa meta. A minha meta é chegar em 100 mil inscritos, ganhar a nossa plaquinha aqui no final do ano, passar o ano novo, o Natal aqui com a nossa plaquinha de 100 mil, quem sabe. Então me ajuda aí a chegar nesse objetivo. Além disso, eu já vou te fazer um convite, eu quero que você pense agora numa pessoa, qualquer pessoa. Ela. Então manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Só quero que você mande para uma pessoa, não quero que você mande em grupo, não quero que você... Não, manda para uma pessoa. Aquela pessoa lá que você fala, pô, eu acho que essa aula de anotação de enfermagem vai fazer bem, vai ser legal para ela. Bora então pro nosso conteúdo. O que a gente anota, tá? Numa anotação de enfermagem? A gente anota os registros dos cuidados prestados. Tudo que a gente realiza junto a esse paciente, tá? Tudo que foi feito, tudo que foi... Chegou visita aqui em casa uma hora dessa. Uma hora depois. E esses cuidados podem ser, no caso também, encaminhamentos para outros lugares, né? Medidas de segurança que você adotou, o que você observou desse paciente, tá? Tudo isso conta aqui como, né, cuidados prestados. Você também vai anotar os sinais e sintomas. Tudo que você observou, né, ali de sinal, sintomas, sinais vitais, por exemplo, também desse paciente, você vai fazer a anotação, tá? Aqui, vou até deixar aqui sinais vitais também. Mas, Fábio, sinal vital eu já anoto lá na folha de SAI, na tabelinha de sinais vitais. Preciso também escrever na anotação? É importante que você também escreva na anotação de enfermagem os sinais vitais. Intercorrências, tudo que aconteceu que não estava planejado, que você não imaginava que poderia acontecer com o paciente, você também tem que anotar. E anote também o que você fez, certo? É importantíssimo a gente saber também o que você realizou frente a esse problema, a essa intercorrência. Respostas ao cuidado, isso é importantíssimo. Não adianta, claro, adianta, mas não é interessante você só escrever que você administrou um medicamento. Houve alguma reação? Como o paciente reagiu frente a essa medicação que foi administrada? Certo? Então isso também entra aqui relacionado a o que você tem que anotar frente a essa medicação, por exemplo, que você fez a anotação. E demais observações. Então, tudo que for observado, tudo que for concreto, que não for um pensamento, um julgamento clínico, você vai escrever numa anotação de enfermagem. Quando que você vai anotar? Tá? Uma vez ao dia? Uma vez por plantão? Como essa enfermeira aí que a gente viu na nossa imagem, né? Que ela, no final do plantão, resolveu anotar tudo. Quando que você anota? Você anota sempre que acontecer alguma coisa. E de preferência imediatamente após o acontecimento.
Após a aferição do sinal vital, anote esse sinal vital. Após a admissão, realize a admissão. Após o momento de alta, realize imediatamente após. Tá? Fábio, eu não tenho como, tá uma correria esse plantão. Então faz o seguinte, estou te dando essa letra há anos que eu falo isso. Anda com papel no bolso do jaleco. O bolso do jaleco não é só para deixar doce, bala. Tá? O bolso do jaleco também é importante para você deixar um papelzinho. Folha 4, dobra em 4, colocou no bolso. Tudo que for acontecendo, coloca a hora e o que você viu, e o que foi feito, qual o sinal vital. Para você ter exatamente os horários para quando você sentar e escrever, você faça isso. Mas sente e anote o mais rápido possível ou o mais imediatamente após o evento acontecer. Tá? Outra coisa que é interessante, quem que faz a anotação de enfermagem? Tá? Toda a equipe de enfermagem. Enfermeiro também. Tá? Enfermeiro não faz só a evolução de enfermagem, que é sim a anotação do seu julgamento clínico, mas também a anotação de enfermagem para dados objetivos. Então tudo que foi feito, tudo que foi realizado, tudo que foi observado, você também escreve na anotação de enfermagem. Como, por exemplo, a passagem de uma sonda vesical de demora. Você é enfermeiro, você é responsável por essa passagem. Então anote na anotação de enfermagem. Realize essa anotação na anotação de enfermagem e não na evolução. A evolução é para outra finalidade. E como que você realiza uma anotação de enfermagem? Antes de mais nada, essa folha, né, tem que estar com a data. Geralmente é uma folha por dia, então dá para ficar tranquilo nisso. Mas se não for uma folha por dia, anote a data e o horário que você está fazendo essa anotação, que aconteceu essa ação. E no final dessa anotação, sempre ela vem acompanhada de assinatura e carimbo, tá? Lembrando, hoje em dia a gente também, né, tem prontuários eletrônicos, e aí o prontuário eletrônico meio que automaticamente, você já tem o seu login e senha, então automaticamente toda a anotação que você faz sai no seu nome, porque você fez o seu login, né, também tem que tomar cuidado com isso, não usar o login de outra pessoa para você fazer essa anotação, senão vira falsidade ideológica. E sim, você anotar sempre com seu login, que automaticamente já vai sair todos os seus registros ali nessa anotação. Mas se for papel e caneta, sempre no final, assinatura e carimbo, por obrigatório, tá? Carimbo obrigatório, de acordo com a resolução COFEN 545 de 2018. Como a gente falou, né, o ideal é que seja diretamente após o cuidado realizado, não pode ter rasuras, não pode ter linhas em brancos ou espaços. Fábio, por que não pode ter espaço? Por que não pode ter uma linha em branco? Porque pode acontecer de alguém escrever. Pode ser que não seja você, mas alguém escrever, aproveitar esse espaço em branco e inventar alguma história que aconteceu. Sendo que não aconteceu de verdade, você não fez essa anotação. Mas alguém se passou por você, pois tinha um espaço em branco e estava assinado, já carimbado por você embaixo. Então, ela se aproveita desse espaço. Então toma muito cuidado com isso. Eu sempre, quando fazia essas anotações, hoje em dia eu só uso o prontuário eletrônico aqui onde eu trabalho, porém antigamente eu escrevia, e se eu via que ia sobrar um espaço em branco, eu riscava esse espaço em branco e assinava no final dessa linha, pelo menos. Nunca usar lápis ou corretivo, pela mesma razão. Tá? O corretivo pode dar a entender que alguém está se passando por você ou que você contou demais. Sabe, contou algo que você não deveria ali, sabe? Então, contou algum segredinho e tentou encobrir aquela situação. Ah, mas Fábio, e se eu errar? O que eu faço? Então você vai lá, escreve uma vírgula, tá? Logo, imediatamente após a palavra que está errada, uma vírgula, escreve digo, vírgula de novo e continua, né, com a palavra correta e tudo mais. Então você errou, não tem problema. Só não risca, não rasura, não escreve, né? Risca, não, sabe? Só vírgula, digo, vírgula e segue sua anotação tranquilamente. Clara, concisa, objetiva, então vai direto ao ponto, fala o que aconteceu. A anotação de enfermagem não é o local para você ter devaneios, tá? A evolução de enfermagem te permite fazer isso, enfermeiro, tá? Você técnico auxiliar, você realiza a anotação de enfermagem, anote direto ao ponto, até porque você não tem tanto tempo para perder. Certo? E se você tá com tempo, você fala, mas Fábio, hoje o plantão tá tranquilo. Vai tomar um cafezinho, tá? Não perde tempo escrevendo linhas e linhas desnecessárias na anotação. Escreva o que for necessário. O que é importante a gente saber disso que aconteceu. O ideal é que você descreva características. Então, uma ferida, por exemplo, coloque em centímetros. Quantos centímetros ela tem?
né? Quantos ml foram administrados, o paciente bebeu, quantos litros foram drenados, tá? Não coloque que muito pouco, não tem como saber, muito para você pode ser pouco para mim, tá? Então, escreva exatamente a quantidade, ou mais aproximado disso, cerca de, e etc. Né? Como eu disse aqui, não escreva termos vagos, bom ou mal pode ser, o que pode ser mal para você pode ser bom para mim. Conter apenas abreviaturas previstas. O que é uma abreviatura prevista? Aí na sua instituição, com certeza, eles têm um documento com todas as abreviaturas que podem ser utilizadas nas notações, certo? Então aí na sua instituição, o AVE, ou melhor, o AVC, ele pode significar acesso venoso central, mas ele pode também significar acidente vascular cerebral, por mais que hoje em dia trocou o nome para encefálico, mas algumas instituições ainda usam a nomenclatura antiga. Como que é aí na sua instituição? O que significa AVC na sua instituição? É referente a dados simples, sem nenhum julgamento. Julgamento aqui no sentido de julgamento de enfermagem. Tá? O enfermeiro é o membro da equipe de enfermagem responsável por fazer julgamentos. Então, saber se aquilo está alterado, se aquilo está melhorado, se aquilo está prejudicado, né, que é através do diagnóstico que a gente faz isso. Bom, e só para a gente finalizar aqui essa aula, que ela já está longa demais, um exemplo de anotação de enfermagem para a glicemia capilar. Então, você fez aquele destro, né, maroto, como que você anota esse destro? Tá? Então, data e horário, como a gente falou, realizada medição da glicemia capilar de jejum. Ponto. É importante já saber até, inclusive, se o paciente estava em jejum ou não. Já sabemos que ele estava. Então, punção realizada com lanceta em polpa digital do membro do dedo indicador da mão direita. Por que é importante saber disso? Você falou para não enrolar. Não estou enrolando. Eu estou falando isso porque lembra que tem que existir um rodízio. Né? Não tem, muitas vezes eu vou na passagem de plantão, não vou falar qual dedo que eu puncionei e tal. Na passagem de plantão é mais complicado você ficar falando detalhezinho, mas tá lá escrito, o colega vai conseguir ler e vai saber, beleza. Então é no outro dedo, eu não vou repetir o mesmo dedo, sabe? Então é uma informação necessária, tá? Polpa com a pele íntegra, sem sujidades. Como que estava esse local, sabe? Que eu puncionei. Será que deu alterado porque tinha sujidades? Será que preciso repetir esse exame? Será que eu fiz sobre algum lugar um dedo que estava com uma ferida? Não, eu preciso mostrar isso. Resultado, lembrando que não é só na outra folha, na tabela que a gente escreve resultados, a gente também escreve na anotação de enfermagem e sem demais intercorrência. Então o paciente não apresentou nenhum problema. Pode ser que a pressão abaixou, pode ser que o paciente ao ver o sangue teve um ataque de pânico, não rolou nada. Ótimo, sabe? Vou lá, assino meu nome e meu Corém, no caso aí seria um carimbo, mas nesse caso aqui estamos em meios digitais, então o número do meu Corém. Com essas informações eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma anotação de enfermagem fantástica a partir de hoje. Escreve nos comentários aqui se você ficou com alguma dúvida, tá? Ou se você tem algo aí a acrescentar para os outros colegas que estão assistindo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e envia esse vídeo para aquela pessoa que você pensou lá no início do vídeo. Além disso, se você quiser me ajudar ainda mais, considere se tornar membro. O link está aqui embaixo, tem algum botão escrito torne-se membro, virar membro, e aí você consegue estar vendo lá os seus benefícios. Eu te vejo na nossa próxima aula aqui do canal. Aqui do lado estão aparecendo vídeos, como sempre aparecem, O editor sempre coloca em cima da cara da Clarice, é uma loucura. Mas esse vídeo de cima aqui eu pensei em você. Eu assistiria, que eu acho que vai te ajudar bastante. Certo? Eu te vejo então na próxima aula. Tchau, tchau.